noite a todos vocês que estão pelo canal do YouTube. Hoje é uma noite especial, queremos declarar essa melhor noite para você. Estamos aqui na sede do Centro Integrado de Evangelismo e Missões, já iniciando a palavra dessa noite, e eu gostaria que você também, se puder, ficar conosco, vai ser um prazer. Se não quiser reprisada com você, quantas vezes quiser, você pode ver esse vídeo aí nesse canal. Abençoados e abençoadas, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Nós estamos insistindo nisso porque há muita gente que confunde lei com fé. A fé, ela só ocorreu com a ressurreição do Senhor. Antes da ressurreição, o que havia era a lei de Moisés. Então as pessoas eram justificadas, condenadas pela lei. A lei é que ditava, a lei é que regia. Tá? E teve até uma pessoa que chegou para mim: mas pastor, Abraão foi pai da fé, então a fé já existia. Não, Abraão não sabia disso, ele não tinha essa informação. Quem disse que ele foi o pai da fé foi Paulo. Então Paulo, no capítulo 4 de Romanos, é que faz menção de Abraão, que pela fé, uma atitude de fé que ele teve, não é? Ele foi então eleito, elegido como pai da fé, e nós entendemos desta forma. Mas a fé, ela não pode conviver com a lei. A graça e a lei não se misturam. É o período da lei e agora o período da graça, o período da lei e o período da fé. E aí Paulo vem nos ensinando aqui no capítulo 3 de Gálatas. Nós vamos ver agora capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3. Esse é uma carta muito interessante, carta de Paulo aos Gálatas. Pena que o sistema não consegue enxergar o que nós estamos enxergando. E eu louvo a Deus porque eu penso que o trabalho vai ser árduo, já está sendo, né? Mas esse é o caminho. E há um movimento no Facebook de uma ameaça do Evangelho da Graça, né? O sistema já está meio com medo dessa ameaça, que é o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da Graça. Mas é incontestável, nós não temos o que contestar. O que está acontecendo hoje é essa fadiga, né, desse sistema evangélico falido, não é? Onde líderes profanos têm usurpado, né, de títulos de pastor, apóstolo e tantos outros, extorquido as pessoas. Hoje nós vemos um evangelho mercantilista, nós vemos um evangelho do lucro, e não o evangelho da graça, que é de graça, né? Mas é o evangelho do lucro. E isso está acontecendo assim, de forma vertiginosa, e nós estamos aqui para combater. Então, se eles estão temendo, né, que o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão vai atropelá-los ou assumir o lugar que é o lugar que Deus colocou a igreja, nós não temos medo nem receio de nada, porque de antemão o Senhor Deus já designou para que essa palavra corresse, não é? E se é da vontade de Deus, quem é que pode contra, conforme diz lá em Isaías 43, se eu não me engano, né? Operando Deus, quem é que pode impedir? Então, nós estamos tranquilos. O que me dá conforto e consolo é saber que nós estamos no caminho certo, saber que nós estamos fazendo a diferença, sabendo que nós conhecemos a nossa natureza, ou estamos conhecendo melhor essa natureza humana, que é pervertida, ela é viciada, não tem jeito, e muitas pessoas estão aí brigando com a sua natureza, brigando com a carne, né? Pessoas que prometem deixar de fazer determinadas coisas e não conseguem deixar, pessoas que fazem promessas, não conseguem cumprir, gente que diz que não vai ser mais do jeito e acaba voltando sendo o que era, até pior, porque está claro que o sistema religioso, a igreja, não muda ninguém, não muda. Eu nunca vi ninguém mudar. O que acontece é uma sensação de tranquilidade, de santidade, não é? E tudo, mas é uma briga constante. E isso para os mais velhos, porque essa turma e essa galera nova aí não consegue frequentar a igreja e ficar ali certinho, escola dominical, os cultos noturnos. Isso é mais para a galera da classe, vamos colocar aí, os idosos, não é? Porque a juventude mesmo não quer muito, não, quer entretenimento, quer muito louvor, dança e tal.
E aquela parte séria da igreja, a juventude, isso aqui acontece em qualquer um, e você que está me vendo há de concordar que é desse jeito, não é? A impressão que dá, Zé Carlos, é que as pessoas congregam hoje e quando chega a maioridade, ou a idade madura, né, a faixa dos 40, 50 anos, aí o camarada fala assim, não, chega, agora eu quero servir a Deus direito, não é? Como se não servisse a Deus, mas, não, agora eu quero ficar direitinho, eu estou me aposentando, eu me aposentei, eu quero servir Deus direito, eu não quero mais, e aí é outra guerra, porque também não consegue. Aí vem a culpa, né, Marcelo? A culpa. Caramba, perdi tanto tempo, por que não aproveitei e tal? Então aqui nós não temos esse problema, porque a natureza humana que esconde a verdadeira identidade do cristão, não é a culpada. Só que as pessoas não conseguem entender dessa forma. Aí coloca a culpa no diabo, não é? E que foi o demônio, que foi isso e aquilo, e nós sabemos que foi o diabo da carne, o demônio da teimosia, né? Nós sabemos disso. O demônio sempre leva a culpa. O desgraçado já foi destruído, né? Ele já foi aniquilado pelo Senhor. Então nós não vivemos essa fé rota, né? Nós vivemos a fé do Evangelho. Vamos lá? Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse o quê? A fé. Diga, antes que viesse a fé. Antes que viesse a fé. Estávamos o quê? Guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então olha para mim aqui, interessante isso. Antes que viesse a fé, nós estávamos encerrados, escondidos, guardados, trancafiados na lei, certo? Até que aquela fé se manifestasse. Quem está entendendo? Pegou? Mas antes que viesse a fé, poxa, antes que viesse a fé sempre existiu. Aí nós precisamos entender um pouco, tem que ser devagar, que existe a fé em Deus, que é uma fé natural, certo? E a fé de Deus. A diferença está nisso. É em saber definir o que é fé em Deus e fé de Deus. Toda a religião, Bianca, tem fé em quem? Em Deus. Todo mundo tem fé em Deus. Se você chegar aí no presídio ou nas delegacias e perguntar lá para aqueles presos que estão lá, que cometeram crimes, você tem fé em Deus? O que ele vai dizer? Tem. Eu tenho fé em Deus. Só que essa fé é uma herança que a pessoa recebe da cultura em que ele foi ensinado, que ele conviveu. Ele não absorveu, ele não aprendeu a ter a fé de Deus. Ele apenas deu continuidade àquilo que ele já havia recebido pelos pais, pelos avós. Não tem gente assim que diz assim, olha, eu nasci nessa lei, vou morrer nessa lei? Muitas pessoas que falam assim. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então, essa fé, ela se manifestou, tá? Quando o Senhor Jesus, diga, essa fé se manifestou, todo mundo, vamos lá, essa fé se manifestou quando o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. Pode desligar aquele lá, quem está fazendo barulho isso aí, tá? Pegou? A fé, ela se manifestou, ela passou a valer quando o Senhor Jesus ressuscitou. Então quem inaugurou, Mané, a fé, essa fé de Deus, foi Jesus, tá? Foi Jesus que manifestou essa fé, ele que inaugurou esse tempo. Então, peraí, se Jesus inaugurou essa fé, tá? Eu preciso aprender dela, tá? Porque o Evangelho da Graça consiste nisso.
em você viver a natureza espiritual, essa natureza espiritual que o Senhor Deus já tinha preparado de antemão, antes da fundação do mundo, para que esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito da graça de Deus, ele penetrasse a nossa carne. Então, para a graça de Deus ocorrer na vida de um ser humano, a graça tem que vazar, tem que penetrar a carne, porque a carne vem primeiro. Vem ou não vem? Vem. O Espírito está dentro. Então eu sempre digo que nós não somos uma carne vestida de Espírito, nós somos o Espírito vestido de quê? De carne, de natureza humana. Então hoje nós vamos aprender sobre essa fé de Deus e um pouco também do mundo da carne, porque a carne não é só o corpo, a natureza, não. Existe um mundo, tá? Existe um sistema, existe um governo da carne, uma regência carnal aí, humana, e essa é perigosa, e é onde as religiões se escondem, né? Se esconde atrás dessa capa chamada natureza humana. Então vamos lá, versículo 25, Gálatas ainda. Mas depois que a fé veio, antes que a fé viesse, 23, e agora? Mas depois que a fé veio, quem está lendo isso aí? Está lendo, mano? Estou lendo. Antes que viesse a fé, mas será que veio? Veio. Diz aqui o 25, né? Mas depois que a fé veio, não estamos mais debaixo do quê? Do aio. Eu disse que aio é o quê? Condutor, é o guia. E quem é o aio? Quem é o condutor? A lei. Certo? Eu me lembrei até daquela passagem que Jesus de Nazaré, ele em carne, ele se transfigurou no monte da transfiguração, e ali apresentaram quem? Moisés e Elias diante de Jesus, né? Quem era o pai dos profetas? Elias. E quem era o regente da lei? Moisés. Então, nesse monte da transfiguração, o que eu entendo é que se Jesus inaugurou esse novo vivo caminho que é o Evangelho da Graça, visto que a lei e os profetas existiram, o que eles tinham que fazer? Passar o bastão. É como se Moisés chegasse para Jesus ali no monte da transfiguração, pastor, olha, até aqui me ajudou o Senhor, fiz o que ele pediu para fazer, não fiz 100% e tal, mas está aqui, ó, eu não quero mais saber disso. E Elias, que era o pai também, o responsável, o chefe dos profetas, chegou, olha, meu período também se encerra aqui, acabou, eu estou transferindo para o Senhor o que eu recebi. Por quê? Porque se Moisés, no monte da transfiguração, e se Elias não se apresentasse, passasse o legado, né, a liderança que eles tiveram, olha quanta confusão seria para o Evangelho da Graça, visto que essa confusão existe em nossos dias no sistema evangélico. É uma mistura, eles não conseguem entender que Moisés e Elias entregaram para Jesus o legado que eles tiveram. Vamos ler isso aí? Vamos buscar na Bíblia? Vamos lá. Quem achar, por favor. Monte da Transfiguração. Vamos ler Lucas, capítulo 9, verso 29. Livro histórico de Lucas, capítulo 9, verso 29. Quem está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. A fé sempre existiu? Não. Se alguém perguntar para você aí, a fé sempre existiu, não existiu? O que você vai dizer? Não. Porque se houve a lei,
A lei é por fé? Não. A lei era o quê? Servidão, escravidão. Nem eles que receberam a lei foram capazes de cumpri-la. Foi um jugo pesado, ninguém conseguiu cumprir, porque se a lei pudesse sanar, resolver o problema, não teria necessidade da graça. Mas foi necessário que ela ocorresse. Lucas, o que eu falei? 9, né? Quem pode ler para mim? Lucas 9, 29. Tá, e o 30? Eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram esses varões? Moisés e Elias. Para, olha aí. Moisés e quem? Elias. Falavam com quem? Com Jesus. Agora aí, tá? O sistema fica doido, né? Nós sabemos que conversa foi essa que Elias e Moisés tiveram com Jesus. E olha, que eles, porque o Espírito nunca morreu. Nunca. Tá? Isso foi uma manifestação teofânica, tá? De Deus, poder de Deus. Aconteceu uma única vez, e isso para ficar registrado na história, que Moisés e Elias tiveram um diálogo, uma conversa, uma audiência com quem? Com Jesus. Agora, Jesus, aí, ele estava na natureza humana dele, Jesus de Nazaré. Então, se ele humanamente fosse falar com Moisés e Elias, que já viu, porque Moisés o corpo não se achou e o Elias foi arrebatado, poderia dar uma margenzinha aí para o quê? A reencarnação, né? Não tem nada a ver. Então foi necessário que Jesus se transfigurasse, o corpo de Jesus se transfigurasse por um momento, para que ele pudesse entrar na mesma dimensão espiritual de Moisés e Elias. E ali a conversa que ele teve com Moisés e Elias foi uma audiência, viu, irmão? Uma audiência pública do reino, aleluia. Glória a Deus. Aí Moisés chega para Jesus, olha, foi o que eu disse aqui. Está aqui, ó, isso aqui eu recebi os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, está tudo aqui e tal, então estou aqui passando para o Senhor aqui, ó, a lei, está aqui, ó. Elias, profeta, então, ó, também eu fui aí, fiz muita coisa e tal, fiz muitos discípulos, mas o meu colegiado se encerra para entrega aqui a minha liderança toda para o Senhor, está submissa. Então Jesus recebe a lei de Moisés e, né, o legado dos profetas e inaugura o quê? A fé. Quem está entendendo isso? Agora, olha a confusão que o sistema evangélico está. É uma confusão só. Vai para o Velho Testamento, faz uma mistura danada e tudo e tal. Opa! Nós estamos vivendo a fé do Evangelho, a fé do ressuscitado, a fé de Jesus. Eu estou lendo Gálatas 3, para quem chegou agora, tá? E nós estamos falando que antes que a fé viesse, mas a fé veio, veio ou não veio? Veio. Então, se a fé veio, tá? Com Jesus, o que Paulo está dizendo? Nós não estamos mais debaixo da lei, porque o que é que regia a humanidade até Jesus? A lei. Então, se eu estivesse vivo na época de Jesus, eu estava sob o domínio da lei. Então, essa fé de Deus, ela foi inaugurada com quem? Com Jesus. E tem tanta gente aí que vive, né, uma mediocridade de fé, mistura fé, aquela fé natural, né, a fé que as pessoas têm em Deus hoje é a mesma fé que tem, não, que eu vou fazer uma fezinha, eu vou ganhar. Não, eu tenho fé que eu vou ganhar na meta, eu tenho fé que eu vou fazer. É o mesmo sentimento, é a mesma sensação que a pessoa tem. Não é? A fé no santo, a fé numa imagem, a fé numa rosa, a fé no sal, a fé na água. Ih, tem um montão de fé aí, né? É tanta fé que acaba o quê? Fedendo demais, né? Tem até um filme que eu vi, fé demais não cheira bem.
né? Então tem muito tipo de fé. Nós estamos falando da fé de Deus, da fé do Evangelho. E eu disse também, lá em Romanos 1,16, vamos lá rapidinho. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que o quê? Crê. Então você precisa buscar poder ou você já tem? Já tem. Usando o quê? O Evangelho. Então, olha só, essa autonomia de fé que as pessoas julgam ter, aquela autonomia como se ele fosse especial, como se, né, o fato dele orar muito, jejuar, ir para monte, descer monte, o fizesse superior, mais poderoso, isso é conversa fiada, tá? Isso aí não tem nada a ver, porque se assim fosse, não imagina, né? Ninguém ia viver mais na cidade, ia todo mundo morar nos montes aí, buscar aí, e isso aí tem um outro nome, que não é poder de Deus coisa nenhuma, é fanatismo. Tá? E a feitiçaria da carne, que Paulo vem falando, que é inerente da natureza humana, engana essa pessoa, porque a carne é enganosa, é ou não é? Ela é enganosa, a natureza é enganosa, a natureza humana está enganando, sugerindo esse camarada que ele é santo, que ele é poderoso, que ele pode mais e tudo. E isso, o que nós temos visto hoje aí, é para a pessoa ter essa sensação de poder, e não é para a glória de Deus não, é para tirar mais dinheiro do povo, porque quanto mais ele, entre aspas, for usado, mais vai tirar do povo. E é o que os líderes de televisão têm feito o tempo todo aí, como se fossem especiais, que eu vou consagrar a minha vida o dia todo, a noite toda, por você que é dizimista, eu quero que você traga a sua oferta, seu dízimo e tal, a campanha, que Deus vai honrar, Deus vai... Ele que tinha, né? Não era Deus não, né? Mas infelizmente eles transferem para Deus uma fé especulativa. Agora, a fé do Evangelho da Graça, a fé do Evangelho, ela não te deixa em dúvida, ela te dá uma certeza, uma convicção, entendeu? Essa é a fé, a certeza, a convicção de que Deus está comigo, de que a vida de Jesus se manifesta no corpo doente, cura a pessoa, a assistência angelical o tempo todo. Ontem estava no trabalho, fui tomar um café na padaria. Quando eu entrei na padaria, eu olhei para o lado esquerdo, tinha um casal de senhores, um casal, uma senhora e um senhor. Quando eu olhei para o senhor, se apresentou um anjo ali na minha frente. E eu falei, sim. Aí eu perguntei, o que o senhor está fazendo aqui com o anjo? Eu vou levar para quem? A mim? Já está na hora? Vou morrer? Não, não está. É eu ou é ele? Está tudo na mente. O anjo nem disse que sim, nem que não fiquei na minha, mas eu olhei assim, passei no meio do café, dei uma boa tarde, o velho morreu hoje. E agora? Amado, eu não estou dizendo também que, pô, ainda bem, né? A minha pulei a fila, sei lá, furou a fila, o velho furou. Eu não quero saber. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus, quando te permitiu vir ao mundo, Ele contou todos os dias da tua vida. Agora, por que tem gente que abrevia esses dias? Porque não tem o quê? O conhecimento da graça de Deus. Vai morrer precocemente. Agora, quem vive a graça, a fé do Evangelho, do poder de Deus, não morre não. Nem câncer é capaz de destruir a pessoa não. Por quê? Porque a fé que ele tem, a certeza, a convicção de que a vida de Jesus se manifesta na vida dele, vai imunizá-lo. Vai impedir do câncer bater na porta. E pode até bater. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de sinistro pode tentar. Porque a natureza humana assim é. Mas aqueles que têm o Senhor, que vivem essa fé de Deus, não morrem prematuramente. Não morre. Quem morre de véspera é peru de Natal. O abençoado, a abençoada, não. Agora, é claro que essa salvação diária,
esse entendimento, esse conhecimento que a pessoa precisa ter é que vai lhe trazer saúde. Então, quando a pessoa deixa de congregar, deixa de ouvir, deixa de aprender, o que está acontecendo com ele, com o corpo dele? Ele está dizendo assim, ele está convidando doença para ele, está convidando problemas para ele. Por quê? Porque Deus, diz lá em Gálatas 6, de Deus ninguém o quê? Zomba. Ninguém escarnece de Deus, porque o que o homem semear, ele vai o quê? Vai colher. E o que diz lá? Vamos lá rapidinho, Gálatas 6, está aí perto. Então ficou claro aqui essa situação que a fé, ela foi inaugurada com o advento do Senhor Jesus, sim ou não? Ficou claro isso aí? Sim. Tá. E a questão de Abraão, Abraão é o pai da fé, mas Abraão sabia que ele era o pai da fé? Não, Deus o constituiu como o pai das nações. Então Paulo é que vem falando de Abraão como pai da fé, certo? Vamos lá para o que eu falei agora? Gálatas 6, vamos ver. 7, né? Gálatas 6, 7. Não erreis, de Deus ninguém se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto o quê? Ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará o quê? Vida eterna. Está vendo aí? Vida eterna. Correto? Então olha só. Quando a Bíblia diz que a pessoa que semeia na carne, o que é semear na carne? O semear na carne, gente, é uma questão até involuntária. A gente semeia na carne, mesmo se ele quiser semear, ela está semeando. É uma coisa assim tão, esqueci, né? Onde está, tão terrível que a carne é assim. Qualquer vacilo que você der, tu já está semeando na bicha, e aí vem aquela coisa na consciência, né? Vou colher. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Sabe aquela criança que quando faz coisa errada e fala assim, meu pai vai brigar comigo, a minha mãe vai brigar comigo. Tem consciência de que fez errado? Sabe que vai levar um carão, uma bronca e de repente uma correção? A mesma coisa somos nós. Quando nós praticamos aquilo que não é do Senhor, que a nossa carne faz, a cabeça dela vira, vai vir aí, vai vir. Não é? Aí a gente faz aquela oração, Senhor, vem, mas vem devagar. Mas não é punição, condenação. Por quê? Porque o que tu vai semear na tua carne. Por quê? Você plantou na tua carne. Então, se você envenenou a tua carne, tanto mentalmente como materialmente, fisicamente, tu vai colher. Vai colher. O camarada que toma, por exemplo, um diazepam de 40, né? O que vai acontecer? O cara vai apagar, vai dormir, porque aquela droga, aquele remédio vai mexer com todo o metabolismo dele, vai fazer com que ele entre em letargia e vai ficar. E tem tanta gente assim, por quê? Pô, não, se eu tomar isso, vai acontecer isso. Não é assim que os remédios agem no corpo? Não é? Não, eu vou tomar isso aqui porque eu quero esse efeito, eu quero esse resultado. Então, o remédio droga, que é uma droga, se você comparar, é a mesma coisa. Não estou dizendo que o remédio seja a mesma coisa, mas no mesmo nível da droga ilícita. O camarada vai fumar um baseado, vai cheirar uma cocaína, vai beber, ou vai fazer qualquer coisa. Ele sabe que fazendo aquilo que pode acontecer lá na frente. Ele vai ter um momento de alegria e tal, mas daqui a pouco vai dar lugar ao quê? A ansiedade, a depressão, a angústia, a solidão e tudo. Mas a natureza humana, que é covarde, porque ela não resolve o problema, ela vai sempre querer te levar para o buraco. Você não pode esperar que você vai mudar. Não, eu vou mudar, eu vou deixar. Quantas vezes as pessoas já tentaram fazer e não conseguiram? Por quê? Porque carne não se converte. Só o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento do Espírito, que é capaz de fazer essa pessoa melhor. Não existe nenhum colégio, não existe nenhum consultório, nenhum médico, nenhum especialista que possa resolver esse problema. Isso tudo se resolve ouvindo e aprendendo da palavra de Deus.
Amém? Vamos lá? Gálatas ainda, capítulo 4. Vamos pular, vamos para outro. Efésios, capítulo 4. Bom, cada hora. Efésios. Depois de Gálatas aí. Capítulo 4. Fernando. Capítulo 4 de Efésios. Verso 22. Vamos ler o 21, né? Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em quem? Jesus. A verdade está em quem, minha gente? Jesus. Tá? Agora, essa verdade, ela foi entregue a quem? A Paulo. A verdade que liberta, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se o quê? Se corrompe pelas concupiscências do quê? Do engano. Viu aí como é que a tua carne é viciada, é enganosa? Que se corrompe, está no presente. Não é que se corrompeu ou que vai se corromper, é que se corrompe. O que é corromper? Corromper é envenenar, é estragar. Né? A pessoa entra num processo de destruição. É aquela bactéria que vai comendo e tudo, daqui a pouco o prédio cai em ruínas. Então Paulo está dizendo, quanto ao trato passado, nos despojeis do velho homem. Se despojar o quê? Largar, deixar de mão a velha natureza. O velho homem aqui significa a natureza humana, no modo de pensar, no modo de crer, no modo de agir, no modo de se portar, no modo de falar, no modo de tratar. Então, nós não temos que pegar como modelo nada da nossa velha natureza para incrementar essa nova natureza em Cristo. Nós não precisamos. Deus não precisou de trazer nada da natureza humana para melhorar a natureza espiritual. Não, está fora. Tanto que lá, em João capítulo 4,